Apresentação: Carol Camurugi. Cola que é sucesso, cola no meu podcast. E hoje a gente começa o dia em grande estilo com ela, pediatra, homeopata, terapeuta, doutora Vera Takechi. Seja bem-vinda ao meu podcast. Bom dia, Carol. É um prazer enorme estar aqui com você hoje e podendo falar, né, um pouco da minha experiência para todos. E lembrando, gente, que eu conheço a doutora Vera há muito tempo, que ela cuidou da Ana desde pequenininha, que todo mundo sabe um pouquinho da minha história. A Ana é prematura, nasceu de 31 semanas, e ela acompanha a Ana, que já vai fazer 8 anos agora em setembro, Verdade. né? Ela acompanha desde então. Ana está com ela. E assim, agora fala pra gente como é que deu, assim, pela medicina e pela pediatria. Então, na verdade, eu sou do interior, né, do Espírito Santo, sou de Baixo Guandu, e eu morei no interior até 10 anos mesmo, numa fazenda, né, onde sem luz, sem água, tomando banho de rio, né, e desde criança eu sempre tive esse desejo de fazer medicina, e estudei no interior, né, comecei com 7 anos, aquelas escolinhas de primeiro, segundo, terceiro, todo mundo junto, né? Depois fui para Baixo Guandu e depois para Vitória. E com 17 anos, ainda ia fazer 18, já entrei na faculdade de medicina. Né? E aí a escolha da pediatria? Então, e aí, ao longo de toda a medicina, no 4º ano de medicina, eu já entrei no hospital infantil, né, para fazer um estágio, e ali fiquei, né? E me apaixonei. E eu acho que lidar com criança é inexplicável, acho que não tem nem palavras para dizer o que é cuidar de crianças, né? E assim, eu acho que a pediatria, a gente que é mãe, a gente escolhe a pediatra mais ou menos assim, porque é que vai acompanhar a criança, né? Eu sempre gostei de estar com a mesma pediatra sempre, porque acompanha e você também é homeopata, e você consegue juntar isso muito bem na sua clínica. É verdade. Eu, na verdade, assim, logo que eu comecei a fazer pediatria, eu comecei a trabalhar no centro de saúde. Então, eu já ficava muito indignada com a quantidade de remédio que tinha que usar, e remédios, às vezes, que faziam muito mais mal do que bem, né? Ineficazes, às vezes. E aí foi daí que eu comecei a buscar outras alternativas, que eu fui para a homeopatia, né? Que eu sempre gostei de trabalhar com prevenção. E a homeopatia, ela te traz essa visão integral, né, da pessoa, que você começa, o foco é na pessoa e não na doença da pessoa. Então, eu sempre gostei. Eu lembro que Jardim América, quando começou o programa de atenção à saúde da criança, eu já comecei a fazer grupo com as mães. Depois teria terapia de reidratação oral, já fazia terapia de reidratação oral. Então, eu sempre tive esse olhar muito para a prevenção. Então, quando eu fui fazer a homeopatia, eu queria algo mais, né, que eu pudesse acrescentar, além de todos esses medicamentos. E aí, quando eu fui fazer a homeopatia, eu me apaixonei pela ideologia, pela filosofia da homeopatia. Então, dá essa abordagem integral. E com a homeopatia, eu comecei a atender adultos também. E eu acabo sendo quase uma médica da família, né? Que eu atendo a família toda. Né? Verdade. E a gente cria esse vínculo, né, Carol? Que aí o pediatra passa a ser quase uma pessoa da família. Né? Que aí você já ajuda nos médicos que a criança vai ser encaminhada, na escola que vai estudar, né? Então você começa a ter essa abordagem mesmo integral e essa relação diferenciada, né? Que a homeopatia te dá essa oportunidade. E assim, qual você acha que é a importância da homeopatia, tanto para criança como para adulto que você atende, né? Porque hoje em dia, tanto remédio, você mesmo falou, eu sempre ligava para lá, doutora Vera, vou dar isso. Não, espera. O antibiótico, lembra? Não, espera, não entra agora, né? Porque a medicação em si, claro que tem que ser utilizada, mas da forma correta. E Sim. qual a importância da homeopatia? Então, eu acho que os antibióticos hoje em dia estão sendo usados muito de uma forma abusiva, sabe, Carol? Porque a criança, ela tem um período da vida, que é de 6 meses até 3 anos de idade, que ela vai ter as viroses comuns da infância, que a gente chama, né? Se ela for aquela criança que fica em casa, ela vai ter uma virose a cada 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses. Cada vírus que ela tem em contato, ela vai pegar. Né? Mas se a criança vai para a escolinha, para a creche, ela emenda uma virose na outra. E o que acontece? A maioria dos médicos e dos próprios pais, eles ficam muito ansiosos, né? Porque a virose ela tem um tempo de cura. Né? Você vai curar de uma virose, você vai levar uns 15 dias para curar.
né? Você tem aquele período da febre, e a febre é um mecanismo de defesa. E depois vem todos aqueles sintomas. Então, a virose só vai curar mesmo com 10 a 15 dias. Uhum. E aí, como não cura e a emenda está na creche, pega novamente, os pais ficam muito ansiosos. E isso leva ao uso abusivo de remédio que não vai resolver. Porque o organismo tem uma via de cura natural. Então, o que a homeopatia traz? Essa oportunidade de estimular essa via de cura natural, né? E eu vejo que as crianças que tratam com homeopatia tomam muito menos remédio, tomam muito menos antibiótico, né? E hoje em dia o uso abusivo de antibiótico está levando à criação de resistência e das superbactérias, e o antibiótico passa a não fazer mais efeito. Aí vai ter que ir trocando de antibiótico, Trocando. Até que chega um ponto que aquele antibiótico não faz mais efeito. E mãe ansiosa eu sou, né? Não acho que todos, mas eu acho que isso é muito. Então, assim, lidar com mãe... por exemplo, igual a febre, né? Eu lembro que você falava, Carol, só medica a partir, acho que 38... 38,5. 38,5. Eu já com 37 já queria dar o Tilenol ali. Não, espera, porque ela vai... Eu ficava apavorada de ter convulsão. Não é porque acima de 38,5. Não, olha bem, isso é mais ou menos, né, assim, convulsão, eu falo sempre, não é para quem quer, para quem pode. Então, a convulsão é da pessoa, né? Então, a temperatura não influencia na convulsão. Né? Tem criança que tem convulsão com 37,5, tem criança que tem com 38. Varia de cada criança. Tem criança que vai ter só com 40. Então, não é porque eu não dei o antitérmico. E geralmente a convulsão é muito frequente nas primeiras 24 horas de febre. Então, às vezes, quando a mãe vê que a criança está com febre, ela já está com convulsão. Então, esse medo da convulsão leva a esse uso abusivo de antitérmico, né? Tá no livro de pediatria, no tratado de pediatria, tá lá. Quando que você deve dar remédio para febre? Febre acima de 39. Quanto que você dá abaixo de 39? Se a criança for cardíaca, porque a febre acelera um pouco, né? As batidas cardíacas, aumenta a frequência respiratória. Se a criança tiver com pneumonia, com falta de ar, entendeu? Então, você dá abaixo. Mas se a criança estiver bem, não estiver tão prostrada, você pode esperar. Porque esse processo febril é o momento que o corpo está lutando para combater essa doença, né? E a febre, eu falo sempre, a febre não é ruim. A febre é uma coisa boa. Que tá uma coisa que tá se defendendo, né? Tanto que o bebezinho de um mesinho, se ele fica doente, ele não tem muita febre. Às vezes ele faz hipotermia, então é muito mais grave, né? Então, lógico, tá com febre, não é que é bom estar com febre, porque tá doente. Mas é melhor fazer a febre para combater aquela virose. Então, se você dá antitérmico demais, você tira essa imunidade natural, né? Então, isso é uma coisa assim que eu sempre tento falar com as mães, mas as mães têm muito medo da convulsão. E a convulsão, na verdade, em si, ela não lesiona, né? É quase uma descarga do cérebro, né? A maioria das pessoas que tem convulsão febril não tem problema, exceto que a criança seja já com algum outro quadro neurológico, seja uma meningite, mas a convulsão febril em si, né? Ela não causa danos, né? Uma vez eu lembro, um pediatra na época da minha mais velha, né? Pediu para poder dar a minha filha estava com muita febre, eu não esqueço isso nunca. 39,5, assim. Pediu para colocar ela numa bacia cheia de gelo. Eu falava assim, gente, mas eu não tenho coragem. Eu não coloquei, mas coloca que vai melhorar. Não. Esse negócio de botar dar um banho mais fresco, ok, mas uma bacia de gelo. Não, nem pensar, gente. Isso aí você vai fazer um choque térmico, né? Você pode até dar um banhozinho morno, né? Um banho morno. Não frio. Não frio. E daí você fica ali um pouco com a criança, essa água vai baixando a temperatura junto com o corpo, né? E também não adianta dar banho demais, que acordando a criança de madrugada para dar banho, entendeu? Então, assim, o banho nos casos, por exemplo, você está com a febre acima de 39 e a febre você deu antitérmico. O antitérmico ele leva ali uma meia hora, 40 minutos para fazer efeito. Então, se você está muito ansiosa nesse momento, aí você pode fazer uma compressinha na testa, na axila, né, no pezinho, ou aí um banhozinho enquanto você espera o efeito do antitérmico, né? Mas banho demais também não precisa, você acaba, porque a criança sente frio, né? Na maioria das vezes a criança sente frio na febre. E você fica dando esse banho, né? Então, não sou contra, mas não precisa banho gelado, bacia de gelo, nem pensar. E igual, por exemplo, a tosse, é uma forma da criança de estar expulsando também. E às vezes a mãe põe logo um xarope para poder parar de tossir, né? Isso também é um erro, né? Então, assim, por que o bebezinho de 1 mês, 2, assim, se der uma bronquiolite é tão mais grave? Porque ele não consegue tossir.
Porque como ele não tem essa musculatura aqui desenvolvida, que o bebê ele desenvolve a musculatura, né, céfalo-caudal, da cabeça para o pé. Então, o primeiro mês ele desenvolve o rosto, o segundo mês desenvolve o pescocinho, o terceiro mês que ele vai desenvolver essa região aqui. E para a gente tossir, a gente usa toda essa musculatura. Então, a gente precisa tossir. Então, por que o bebezinho, às vezes, com bronquiolite, tem que internar? Né? Porque ele não consegue tossir, então ele sufoca. Né? Então, eu até falo com as mães assim, mãe, não fica triste de ter que internar. Ele vai estar lá na UTI, não é porque está grave, é porque para prevenção. Né? Porque como ele não consegue tossir, ele pode sufocar. Então, ele fica ali, você vai ficar do lado, né? Vai ter médico ali à disposição o tempo todo. Né? Então, assim, às vezes as mães vão para internação com muito sofrimento, mas aí tem que pensar, não, que bom que tem a internação, né? Porque é uma maneira de melhorar. Olha que sucesso, mais de 1.350 pessoas assistindo a gente, eu tô acabando de ver ali, ó. Que bom. Sucesso, isso aí, viu? E a gente, oi. Ah lá. Ah, pulseira, por causa do barulho. Ai, aí tá ao bom. vivo é assim, a gente tem que avisar. Tira? Não, só para não bater. Só não bater a mão. Mas, doutora Vera, tem como colocar no Instagram dela? Doutora Vera, porque ela Vera tá aqui. porque que acontece? O seu Instagram, a gente que acompanha, você faz muitas lives, dá muitas dicas, né? É verdade. Porque assim, eu queria entrar aqui, eu achei umas interessantes ali. Uhum. E agora, a gente falando um pouco quanto não entra ainda da homeopatia, você, por exemplo, você falou que é para prevenção. Mas né? para tratamento, também. Mas assim, você já passa aquela medicação, né, que a gente fala de antes mesmo para criança, por exemplo, eu lembro que como a Ana sempre teve um quadro de bronquite muito, né, nasceu prematura, ela tomava, gente, eu esqueço o nome daquelas gotinhas. De homeopatia? De homeopatia. E que melhorava bastante, porque, tipo assim, ela não vinha tão grave como antes. Que tinha que fazer muito aerolim, com aquelas gotinhas, prevenia. E quando chegava de uma maneira mais branda. Mais branda. E né? é isso mesmo. Então, assim, na homeopatia, você trata tanto os quadros agudos quanto a pessoa. Né? Então, às vezes, a pessoa, antes de adoecer, ela não está bem, ela está estressada, a criança está passando por uma dificuldade, talvez está naquela fase dos terríveis 2 anos, né? Que é tão famosa. Então, a criança está estressada. E o estresse leva a agravar o adoecimento. Se você pega uma virose e você não está bem, né? Você fica pior. Né? Então, a homeopatia, quando você começa desde pequeno, né, você vai tratando a pessoa, você já vai criando um ambiente mais de equilíbrio, né, da sua energia, do seu corpo, né? E a gente faz tanto preventivamente quanto no quadro agudo. Lógico que eu sou homeopata, mas eu não sou radical. Se eu precisar de usar um remédio alopático, eu uso também. Porque eu acho que antes de ser qualquer especialidade, a gente é médico. Sim. E o foco é melhorar a pessoa que está ali procurando a gente, né? Então, por isso até que eu evoluí até para terapia, né? Para tentar... Me conta essa história aí. Aí, tipo assim, você faz terapia tanto com adolescentes, com adultos? Adultos, Eu não faço terapia de criança, porque como eu sou pediatra, não consigo. Não consigo. Você acaba se envolvendo, né? E, tipo assim, com uma criança que você já atende. Às vezes eu faço com os pais, às vezes eu tenho pacientes que foram meus pacientes a vida inteira, que viraram adolescentes, que estão fazendo terapia comigo, né? Olha lá, voltando lá. Tem a importância da amamentação para mães e as crianças. Eu lembro que você falou da amamentação, né? A importância do leite materno. A saúde mental materna precisa ser discutida. Então, e são várias lives. Isso aí é um tema bem bacana para a gente abordar, viu, Carol? Que eu faço consulta pré-natal. Olha, ela fala. Como que você fala saúde mental em relação a gestantes, a materna? Então, assim, normalmente, o que a gente vê hoje em dia? A gente tem uma prevalência muito alta de depressão perinatal, que a gente chama, que hoje em dia está chamando pós-parto, mas não é só pós-parto, né? Às vezes a depressão já começa ao longo da gestação. Então, você cuidar da saúde mental dos pais, não é só da mãe, porque os pais também têm depressão. Às vezes é uma depressão mais tardia, né? Enquanto a mulher em torno de 25%, os homens em torno de 10% estão tendo depressão também pós-parto. Então, eu acho que tratar da saúde mental da mãe durante a gravidez é
é fundamental, porque às vezes a maternidade ela é muito romantizada, né? Que você tem que sentir, que vai ser isso, né? E às vezes a mãe tem dor, tem incômodo, tem medos, né? Medo do parto, medo de não sair. Então, além de você falar sobre os cuidados com o bebê, você vai trabalhar esses medos da família, que o pai também fica ansioso às vezes. Sim. Ah, será que eu vou conseguir sustentar? Será que eu não vou? Como é que vai ser a nossa vida, né? A mãe se queixa muito, ai, eu vou ficar presa, só eu posso cuidar. Então, quando você vai abordar sobre a rede de apoio, né, sobre várias questões que vão surgindo. Então, eu faço muito essa saúde, essa consulta pré-natal e foco muito nela, e eu vejo a diferença das mães, os pais que vão nessa consulta ou que faz um acompanhamento nesse período, para aqueles que não vão, entendeu? Né? Porque você já trabalhou todos os seus medos. Que às vezes o medo é uma fantasia, né? Então, às vezes, quando você joga o medo para a realidade, ele fica pequeno. Verdade. Né? Agora, assim, como que faz, por exemplo, para os pais terem esse acompanhamento, você fica ali na Praia do Canto? Sim. Né? No meu consultório mesmo, né? Eu trabalho ali na Praia do Canto, na Rua Major Clarindo Fundão, a gente chama aquela Rua da Minhoca. Rua da Minhoca. Perto da Qual é o Selga, nome do por ali. edifício mesmo? Deu um branco. 156, edifício London Tower. London Tower, isso mesmo. London Tower. E ali, os pais, então a mãe, esse acompanhamento é importante, e depois que a criança, sempre falar, o leite materno até os 6 meses, continua ainda assim? Não, leite materno exclusivo até os 6 meses. Exclusivo até os 6 meses. Não Mas, necessariamente pode não, continuar. hoje em dia, na verdade, a gente faz de tudo para que a mãe amamente até os 2 anos de idade, né? Que é o período em que você tem um grande desenvolvimento cerebral, que você faz a maioria das conexões no cérebro, né? Então que esse lado do afeto. E a criança, às vezes, a partir de 6 meses, ela é muito suscetível às viroses, né? Então, se ela é cuidada, se ela é alimentada, né? Que além da alimentação, né? Você está amamentando o filho, isso ajuda muito na saúde agora e futura, né? Porque a pessoa que adoece menos na infância, a pessoa que toma menos remédio na infância, provavelmente vai ser um adulto mais saudável. Né? Agora, tem criança também que mama muito. Tipo assim, no caso da minha primeira filha, foi difícil tirar o mamar, né? Porque ela mama 2 anos de idade, 2 anos e meio, e assim, eu ia trabalhar, meu leite ficava aquela pontando. Eu falei assim, gente, porque também eu já vejo criança de 4 anos mamando peito da mãe. Não, aí também tem os exageros, né? Tem os exageros, porque, assim, eu acho que aos 2 anos de idade é quando a criança sai da fase oral para a fase anal. Então, é o momento de você já, com certeza, começar o desmame. E eu tenho tido super tranquilidade para desmamar as crianças, porque eu oriento muitas mães na questão da amamentação, porque, assim, a criança não pode ficar pendurada no peito, né? Ela tem que ter hora para mamar, não se ser uma coisa rígida, mas a criança tem que mamar quando ela estiver com fome, quando for hora de mamar. Né? Então, isso ajuda muito porque assim, há muita confusão com a palavra livre demanda, né? Então, eu acho que essa coisa da livre demanda deixa os pais muito confusos, né? Porque, lógico, a criança está chorando, você dá o peito, ela acalenta. Mas essa não é a função do peito. A função do peito é alimentar. Lógico que junto com a alimentação vai o afeto. Mas você tem que ter outras formas de acalentar seu filho, né? Então, eu até falo para os pais assim, olha, mas se você estivesse dando mamadeira e o seu filho estivesse chorando, né, 1 hora, 40 minutos depois que ele tomou a mamadeira, você ia dar outra mamadeira para ele? Ou você ia tentar acalentar de outras maneiras? Então, por que o peito você vai acalentar no peito? Né? Então, eu sempre oriento. E eu vejo que, tendo essa postura, os pais que eu acompanho prolongam muito mais a amamentação, porque não vira uma dependência. Né? Porque quando vira dependência, eu não vivo sem minha mãe, aí faz mal para a criança, faz mal para a mãe. Diga, né? Eu não consigo tirar a Ana da minha cama até hoje, meu Deus. Pois é, né? E não foi por falta de eu falar, né, Carol? Não foi por falta de aviso, não, né? É porque, assim, é uma dificuldade tremenda. Então, as minhas 2 filhas foram assim, a Aline também e a Ana. E agora a Ana, mas eu vou conseguir. Com certeza. Eu acho que o fato da Ana ter sido prematura, né? Isso te gerou muita insegurança em você. Né? Ó, tem umas perguntas aqui. Pessoal, pode mandar pelo YouTube. Pessoal, acho que fica com vergonha de manda pelo Instagram. Mas vou ler aqui. Olha, como saber se produz o leite suficiente?
Então, acho que a melhor maneira de saber é o acompanhamento com o pediatra, né? E se a criança está ganhando peso, se a criança está crescendo, né? Lógico que tem criança que mama no peito, que o ganho de peso de uma criança que mama no peito é menor do que aquela que toma E a mamadeira mãe às fica vezes. desesperada com o peso, né? Ai, meu Entendeu? Deus. Aí quando é pequeno, ai, tá magro demais. magro Se demais. cresce, tá engordando Gordo. demais, né? Então, assim, isso aí é só com o acompanhamento. E existe também os bancos de leite, né, que é do Hospital das Clínicas, do HPM. Eles também orientam muito bem isso, né? E lá eles vão ver, podem estar observando também esse volume. Tem também as profissionais que, né, que vão em casa, que dão assistência também. Então, assim, tem várias maneiras, mas a melhor maneira de avaliar é se a criança está ficando tranquila, se ela não chora. Porque uma criança que chora o tempo todo, está acontecendo alguma coisa, que a criança chora. Normal, tá, gente? Toda criança chora. Criança não sabe falar. Não é? Então ela a chora. única maneira que ela tem de manifestar qualquer coisinha que ela sente é chorando. Então, se ela está com frio, ela chora. Se ela está com calor, ela chora. Se ela está com saudade ali da mãe, ela chora. Se ela está com dor, ela chora. Então, assim, choro não é sinônimo de que está com fome, tá? Então, a melhor maneira de avaliar é acompanhando o crescimento e desenvolvimento com o pediatra, né? Eu vejo assim, como Ana não mamou quase no peito por ela ter ficado na UTI muito tempo, que ela nasceu prematura, e já ali na diferença de como uma quase não ficava doente, e a outra que tomava, e ela tinha alergia a leite, enfim, era um problema, lembra, né? Sim. Deu quente, aquele monte de leite ruim, tadinha, que até hoje a minha não gosta de leite por causa disso. Ela tem trauma de leite. E assim, a diferença da amamentação, a importância. Claro que não é todos os casos, igual o meu, não foi porque eu não quis, Sim. foi porque ela não, né, ela ficou por muito tempo na UTI. E, Carol, isso aí eu tento tranquilizar bem os pais. Lógico que o leite materno é o ideal, é o melhor, não tenha dúvida, né? Mas, assim, se acontecer de não poder, é só você, quando você vai dar a mamadeira, você dá também com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, Sim. na posição, entendeu? Então, isso, o afeto nos primeiros anos, nos primeiros 2 anos de vida, afeta a vida inteira, mas nos primeiros anos de vida é fundamental, sabe? Assim, você acolher a criança, você conversar com a criança, você olhar nos olhos da criança. Então, assim, e eu falo o seguinte, que não é só a mãe, né, que pode dar afeto para a criança. Quanto mais pessoas ela tem que pode dar afeto para ela, melhor. Então, é a mãe. A mãe e o pai, lógico, são os principais. Mas pode ser a avó, a tia, a vizinha, a amiga, a funcionária, entendeu? Qualquer pessoa. O que mais importante é o vínculo. Mais importante que trocar uma fralda bem, né, que dá banho maravilhoso, é o afeto. Assim, o afeto que essa pessoa demonstra pelo seu filho. Ó, vamos ver lá no YouTube agora. Doutora Vera, excelente profissional, parabéns, o podcast de hoje. Vi aqui o endereço do consultório do Google, digitei doutora Vera Taquete. O pessoal tá digitando lá. Michele, doutora Vera é super médica, fantástica, cuidou dos meus 4 filhos. Vixe, Maria. Quem é? Michele Zorteia Carneiro. Liliane, meus filhos são atendidos por ela. O mais velho começou com ela aos 2 anos, depois de vários antibióticos. E a minha mais nova, como já nasceu com ela, tem 6 anos e nunca tomou antibiótico. Isso é muito. Essa fala. Vera, ela só dá antibiótico quando. É verdade. Eu até falo para os pais o seguinte, sabe? Às vezes eu prefiro fazer um exame de sangue da criança para saber se aquele quadro é viral, se está tendo disseminação sanguínea, porque aí eu tenho, né? E do que dar um antibiótico sem necessidade. Quando eu dou um antibiótico, é porque realmente eu tenho certeza que aquela criança está com infecção bacteriana. Né? Então, porque pode virar, tá com catarro no pulmão, pode virar. Não, nós vamos. Se você diagnosticar precocemente, que acho que o segredo, Carol, é o acompanhamento, tá? Então, por exemplo, uma virose pode virar uma pneumonia? Pode, são poucos os casos, tá? Mas o segredo é você diagnosticar precocemente, tá? Então, se você faz o acompanhamento e aí você detecta a pneumonia, se você, ainda mais se a criança nunca tomou antibiótico, qualquer antibiótico faz efeito. Né? Então, ele está com catarrinho aqui no pulmão, já está com tantos dias de catarro, então tem que dar antibiótico. Não tem que dar antibiótico, só tem que dar antibiótico se for uma infecção bacteriana. Uma pergunta aqui. Doutora Vera, como é que consulta pediatra neonatal? Como ela pode fazer a diferença para os papais e as mamães?
Isso é da consulta pré-natal, né? Assim, olha, a diferença é incrível. Porque às vezes os pais, né? Não é só a mãe, o pai também. Ele tem vergonha de falar. Que ele, não queria. Dos sentimentos contraditórios que às vezes tem, né? De querer e não querer, do medo de não dar conta, o medo de, minha vida vai acabar, vou ficar presa, né? Então, assim, essa coisa de conciliar o trabalho, né, com a maternidade. Então, esses medos, quando você tem a oportunidade de falar sobre eles, né, isso é totalmente diferente. É como se você fizesse uma comunicação entre a emoção e a razão, né? Então, só quando você fala, você sai da emoção e vai para a razão. Isso faz novas conexões no cérebro, e isso dá um equilíbrio, né? E eu vejo a diferença de uma mãe que faz uma consulta pré-natal, um acompanhamento no período pré-natal dessa saúde mental, é diferente. E eu nem te falei ainda por que eu evoluí um pouco para a terapia. É verdade, mas você sempre, a sua consulta, você dá essa terapia pra gente, né? Tanto para os pais, né? É verdade. Você sempre fala, Carol, vocês não podem fazer isso. A sua consulta é sempre assim. É verdade. A própria homeopatia, que eu sou da linha unicista, que você tem que tratar a pessoa como um todo, né? Você tem que saber por que você está doente, o que aconteceu, como é que você é. Então, isso gerou muitas questões. Aí eu falava, gente, eu tenho que dar um suporte para essas pessoas que vêm aqui e me contam esses traumas, a vida, e eu preciso dar um suporte, eu não posso deixar a pessoa sair. E aí eu fiz psicossomática, fiz especialização em psicossomática, aí depois fiz o patchwork, depois fiz MDR, fiz SE, fiz... Currículo grande. E aí fui fazendo várias terapias, e fiz até uma especialização também em psiquiatria, né? Que como na homeopatia você começa a tratar pacientes com síndrome do pânico, com depressão, então eu resolvi fazer uma especialização em psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, tá? Nem quero ser. Só queria conhecer. Né? Mas eu acho que o conhecimento... Com certeza, ajuda né? bastante. Tipo, você aprende o limite, né? Sempre que eu falo com meus pacientes. Como pediatra, eu sei o limite, até onde eu posso ir com a homeopatia. Na parte mental, eu tinha um pouco de dúvida, porque a nossa formação na graduação é muito fraca, né? Nesse sentido de aprofundar. Por isso que eu fiz essa especialização em psiquiatria, para poder saber o limite, até onde eu posso ficar só com remédio homeopático, só com a terapia, e chegar, e aonde eu vou ter que entrar com uma intervenção medicamentosa ou encaminhar para um psiquiatra. Vamos lá, outra pergunta. Doutora Vera, o que é o responsável entre pais e mães e qual a importância de um apoio eficiente? Então, isso aí eu falo sempre a rede de apoio. Então, assim, o que eu falo para os pais? Amor não é você estar disponível 24 horas. Ninguém vai ficar disponível da gente 24 horas. Então, não é só a mãe, só o pai que pode cuidar da criança, né? O que importa é que essa criança tenha segurança, tenha afeto, tenha vínculo com as pessoas que vão ficar com ela. Lógico que eu não sou favorável a ir para a creche nos primeiros 2 anos de vida, porque eu acho que a criança, acho que é só em caso de extrema necessidade, quando não tem jeito. Não tem jeito. Né? Não tem com quem deixar, não tem rede de apoio. Porque a criança adoece demais, né? Se ela vai antes da hora. Porque se ela já vai com 2 anos, ela vai pegar as viroses, mas ela vai responder melhor. Né? Então, o que é a rede de apoio? Não precisa, lógico que as pessoas que vão estar com você na rede de apoio não vão fazer do seu jeitinho, né, Carol? O seu marido não vai cuidar da sua filha do seu jeito. Com certeza. Nem você vai cuidar do jeito dele, né? Lógico que vocês dois podem conversar sobre isso. Por exemplo, se você vai deixar a sua filha com uma funcionária ou com a avó, mãe, eu não quero que faça isso, eu não quero que faça aquilo, né? Mas, assim, o que você tem que entender? É mais importante o vínculo do que fazer... Então, às vezes, a gente tem que fazer um pouquinho de vista grossa, porque quanto mais pessoas a criança tem, mais segura ela se sente. Quando a minha fonte de segurança é só minha mãe ou meu pai, isso gera uma certa insegurança. Então, o que tranquiliza, às vezes, ajuda? Não, então, você não vai ser uma má mãe se você deixar seu filho com uma pessoa que você confia, né, que tem um bom vínculo com seu filho, e você for ali fazer sua ginástica, né, você nesse período ali, você ali fazer uma compra, né, você não é uma mamãe se você de noite amamenta e deixa alguém cuidar do seu filho para você dormir, né, então você não tem que estar ali 24 horas, então isso gera essa angústia, principalmente na mãe, porque é cobrado da mãe. É, gente que trabalha. Gente, o tempo está acabando, não acredito, já.
Meu Deus, e um monte de perguntas, mas eu vou trazer ela aqui. Que já vai ter outro podcast. É assim, meu bem. Ai, meu Deus. Tem um monte de perguntas no Instagram, depois você responde pra gente. Tá bom. E tem muitas coisas ainda pra gente conversar. Sim. Aí eu trago ela aqui. Se não for na próxima semana, na outra, né? Vamos lá. Bom dia, Zé Ana, live do Pará, da cidade de Tomé. Açu, forte abraço a todos. Doutora Vera Taquete, excelente pediatra. Gratidão. Eu tenho paciente de Palmas, eu tenho paciente Tá de vendo, Florianópolis. gente? Né? É isso aí. E assim, doutora Vera, eu queria que você finalizasse deixando um recado para as mamães, que a gente o tempo todo, a gente tem esse medo, essa angústia. Será que eu estou criando meu filho certo? Né? As mamães que ficam preocupadas. Ah, meu, tinha que estar mais presente, mas às vezes a gente precisa trabalhar. Eu, por exemplo, minha filha já tem 7 anos, mas fica no integral na escola. Então, assim, realmente, né? Porque minha mãe já é idosa, minhas irmãs trabalham, então é a melhor maneira que eu achei dela estar ali e ela adora. Então, deixa esse recado para essa mãe que se sente culpada, de não estar com o filho, de não poder estar com o filho o tempo inteiro. Né? E o Instagram da doutora Vera, volta lá para quem quiser acompanhar, né? Ela tem muitas dicas e a gente vai estar aqui de novo, gente, eu prometo, tá? E ela é sucesso, eu acompanho ela há muito tempo e eu conheço, e ela é assim, a consulta dela é uma terapia. Eu digo sempre que a gente sai de lá muito mais confortável, né? Às vezes a gente fica preocupada com o peso da criança, não é assim, você fala, calma, obesidade, essa criança está bem. Olha lá, tem muitas dicas ali que ela dá, né? Abaixa um pouquinho, Alexandre, só para a gente ver. Olha aí, ó, muitas dicas, muitas coisas boas, alimentação saudável, e ela viaja muito, ela está sempre, né, se qualificando mais e mais. Então, olha, e a gente podia fazer também uma live, né, com maior tempo no Instagram. Combinado? Combinado. Então, finaliza mandando esse recado para as mamães ali. Então, assim, né, uma coisa que eu sempre falo, que trabalhar faz parte da vida, né? Quem não trabalha, alguém tem que trabalhar por ele, né? Então, o seu filho vai crescer, ele também vai entender isso, que ele também vai ter que trabalhar. Então, o amor não é estar disponível 24 horas. O que essa criança precisa é ter segurança, ter afeto, ter vínculo, né? E ser acompanhada. Então, assim, e rede de apoio é fundamental. E a rede de apoio não precisa ser só parentes, né? Pode ser amigos, pode ser vizinho, né? Pode, né? Essa coisa de levar babá, funcionária, enfermeira, não importa, sabe? Assim, uma pessoa que você sabe que vai ter um bom vínculo com seu filho. Então, quanto mais... E a escola, por exemplo, na escola, né? Quem vai cuidar de você na escola? É a professora, sempre são os adultos. Então, a criança tem que ter referência. Todo lugar que ela for, você saiu de casa para trabalhar, dá tchau, nunca saia escondido, porque isso gera muita ansiedade, né? Nossa, Ana, não deixa. Ana, uma vez que eu estava no banheiro, ela fez o pai dela me ligar para eu dar tchau para ela e falar, vai com Deus. Dá tchau, fala a hora que você vai voltar, fala com quem ela vai ficar. Eu vou sair ali para ir fazer uma compra. Mamãe vai sair e você vai ficar com fulana, com Beltrano, entendeu? Então, assim, isso dá segurança. Então, a palavra, porque a criança ela tem muito medo, né, de não ser protegida. Ela sabe que ela não vive sozinha. Então, se ela tiver segurança e afeto e uma boa alimentação, né, amamentação principalmente, vai dar tudo certo. Já deu, doutora Vera, muito obrigada pela presença. Acho que a gente tem muitos assuntos para abordar. E assim, e para você que quiser deixar a pergunta, pode deixar, que a gente volta e a gente vai responder todas as perguntinhas. E a gente pede sugestão, né, de uma pauta. O que você quer saber? Então deixa aqui ou no meu Instagram, da doutora Vera, que ela vai responder. E tem também, eu tenho um site, né? O site. E no site tem alguns videozinhos que eu falo da homeopatia, que eu falo do MDR, do Brainsporing, que são as terapias que eu faço. Então a pessoa pode acessar o meu site também e olhar. Então, vamos finalizar com um brinde, né? Todas as mamães, gente, olha, e quem quiser consulta, marca lá. A Yuli, né? O nome dela é maravilhosa. Yuli, beijo pra você. Sempre maravilhosa atendendo a gente. E é isso, gente. Então, para você escolher o pediatra certo, porque o pediatra, para acompanhar seu filho, tem que ser o pediatra. A minha eu já escolhi. E você? Cola que é sucesso. Ó, um brinde.
Apresentação: Carol Camurugi.